Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje nós faremos as famosas taças de Halloween. Bom, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, eu estou me referindo a esse tipo de taça aqui, ó. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele like biscoito pra eu entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo e trazer mais coisas assim, beleza? E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, e se liga aí no passo a passo. Bom galera, aqui para começar eu tô com o molde aí que eu deixei disponível para vocês. Eu vou começar aqui dessa vez montando a base impermeável, porque eu já usei em outros vídeos, apesar de eu já ter ensinado isso aqui no canal, muita gente me perguntou como faz. Então eu tenho aqui recortado a parte do molde que eu vou precisar, também recortei aqui um pedacinho de papelão. Agora aqui com uma fita adesiva transparente ou semi-transparente, eu vou colar aqui em cima do papelão. Como a parte de cima aqui da fita adesiva ela é antiaderente, eu posso trabalhar com biscuit aqui em cima que eu vou conseguir retirar com facilidade depois, beleza? Então é bem simples. Dando continuidade aqui, eu tô com a massa de biscuit marfim. Para conseguir esse tom aqui, eu misturei um pouquinho de amarelo, bem pouquinho, tá? No branco, que aí você consegue esse tom marfim. Talvez aí no vídeo, pela iluminação, esteja aparecendo totalmente branco, mas é um tom marfim. E agora aqui eu vou pegando pedacinhos de biscuit para fazer os modelos aqui dos ossos. Bom galera, não tem mistério, é basicamente isso aqui. Obviamente eu já adiantei um processo, eu já tenho aqui um pronto e como vocês podem notar aí o biscuit, ele vai encolher um pouquinho, isso é normal, tá? O biscuit ele sempre encolhe um pouquinho e não tem necessidade de esperar o biscuit secar totalmente. Depois de algumas horinhas já dá pra gente utilizar, beleza? O importante é você não destacar as partezinhas dos ossos daqui, porque pode ser que você se perca depois na hora de montar a mão, porque elas são muito parecidas, tem quase o mesmo tamanho. E eu também tenho aqui a parte dos ossos do antebraço que eu fiz exatamente o mesmo processo. Bom, eu tenho aqui duas taças de acrílico, nessa maior eu paguei R$5 e nessa menor aqui R$2. E eu vou fazer modelos diferentes em cada uma, beleza? Eu vou começar por essa maior aqui e para essa maior eu vou utilizar duas mãos. E para colar aqui, galera, eu vou utilizar cola instantânea e é sempre bom ficar olhando a imagem de referência para você não se perder no formato da mão, beleza? Bom, galera, esse aqui é o efeito, ó. E agora aqui para acelerar eu vou fazer exatamente esse mesmo processo desse outro lado aqui, obviamente de forma espelhada. Bom, galera, voltei aqui, esse aqui é o resultado até agora. E agora aqui, pessoal, chegou a hora dos ossos do antebraço, eles não estão totalmente secos, tá? Isso é importante. E eu acabei dando mole aqui, eu fiz os dois para o mesmo lado, era para ter feito um de forma espelhada, né? Mas no molde aí eu deixei direitinho para vocês, um normal e um espelhado. E eu vou colar ele aqui dessa forma. O segundo vem logo aqui. E antes de colar, primeiro eu posicionei porque eu vou precisar cortar aqui a parte de baixo, né? Ele precisa ficar bem rente aqui ao pé da taça. E eu fiz um molde bem grandão porque eu não sei o tamanho da taça que você vai encontrar aí, né? Mas é necessário cortar o excesso. O interessante é cortar aqui mais ou menos nessa altura e agora eu vou revestir essa parte aqui do pé da taça com biscuit.
E a textura aqui de baixo pode fazer a textura que você quiser aí. Pode fazer textura de osso, que vai ficar legal. Eu estou utilizando aqui uma bolinha de papel amassada para fazer uma textura aqui que eu vou simular aqui terra. E agora eu vou deixar secar um pouquinho para depois realizar aqui uma leve pintura. Bom, pessoal, e para a taça menor eu comecei aqui fazendo a parte do antebraço. Já recortei e fiz o acabamento aqui um pouquinho diferente para vocês terem possibilidades. E agora eu vou fazer aqui a parte da mão. A parte mais complicada são esses ossinhos aqui, mas como eles são bem parecidos uns com os outros, não fica quebrando muito a cabeça aí tentando colocar tudo no lugar certinho não. Pode fazer mais ou menos parecido que vai dar certo, beleza? O mais importante mesmo são os dedos. Nesse caso aqui, como é apenas uma das mãos que está segurando a taça, o polegar ele tem que ficar em oposição aos outros dedos, beleza? Bom, galera, e esse aqui foi o formato que ficou a mão da caveira. E uma dica legal para você saber o formato no qual você vai colocar, é só você fazer o formato com a mão. A pose na mão ali como você estivesse segurando alguma coisa, ou então segurar mesmo, para saber em que posição seus dedos ficariam, para você ter mais ou menos a noção de como você vai colar. E outra dica importante é que esses ossos mais compridos aqui da parte de baixo, eles não correspondem aos dedos, beleza? Os dedos são esses ossos aqui, são os 3 ossos de cima. Esses de baixo aqui são ossos da mão, da palma e das costas da mão, beleza? Galera, e para fazer a pintura eu vou fazer dois estilos diferentes, novamente para dar possibilidade aí para vocês. Eu vou começar aqui com a pintura mais clara e na outra taça eu faço uma pintura mais escura, beleza? Eu tô aqui com a tinta camurça, serve um amarelo clarinho também, não tem problema, beleza? E eu vou passar aqui por cima de todo o osso. E é quase um dry brush, tá, galera? O pincel não pode estar muito carregado não, beleza? Bom, e esse aqui é o resultado. Como vocês podem ver aí, os ossos ficaram levemente amarelados. E agora, para o resultado ficar mais legal ainda, eu peguei um paninho úmido e eu vou passar aqui só por cima, no meio dos dedos. Dessa forma eu consigo retirar essa camada de tinta da parte superficial aqui e a tinta vai ficar só nos buraquinhos. A mesma coisa aqui embaixo, ó, amarelado só aqui no meio, aqui voltou a cor normal, marfim. E para essa outra taça aqui eu fiz o mesmo processo, só que eu sujei ela com marrom bem escuro. E eu sujei de levinho, fiz um dry brush bem suave, beleza? E aqui na parte da base eu colei umas pedrinhas aqui antes de pintar e fui fazendo um degradê ali pra cima. E agora aqui para dar um toque final, vou fazer um dry brush aqui em cima das pedras e dessa parte da terra. Bom, galera, esse aqui é o resultado da nossa segunda taça. E é claro que quando esse biscuit secar totalmente, eu vou passar uma camada de verniz fosco. Opa, voltei, galera, e aí, vocês gostaram do resultado? Eu sei que você deve estar se perguntando se dá ou não para beber nessa taça. Bom, essa taça aí é aquele tipo de taça de acrílico convencional, então teoricamente você pode beber sim. O problema é que a água é inimiga do biscuit, o biscuit não pode molhar, se molhar ele vai dissolver, beleza? Bom, então se você quiser você pode invernizar esse biscuit aí, mas de qualquer forma eu não recomendo, beleza? Se você quiser fazer essa taça aí de forma funcional, eu recomendo que você faça com massa epóxi.
Mas atenção aí que a massa epóxi ela é tóxica, então se você for utilizar ela na confecção dessa caneca, utiliza mais ali na parte da base, do cabo e na parte de baixo da cúpula. Tenta não colocar ali próximo onde colocaria a boca, que é aí que tá o perigo, beleza? E lembrando, é claro, que se você fizer esse ou qualquer outro dos vídeos aqui do canal, posta lá no Instagram e me marca pra eu ver, curtir e comentar. E se você é novo por aqui, chegou através desse vídeo, dá uma voltinha aí pelo canal para conhecer um pouquinho mais aqui do nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreve e ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te lembrar toda vez que a gente trouxer vídeo novo aqui pro canal. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.